Tá bonito, Dani. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Combinadinhos, combinandinhos. Ó, caiu uma lágrima. Por que você tá chorando? Porque nós entramos no 11º capítulo. Vamos, momento confessionário. Olha, meu cabelo até que hoje tá mais ou menos. Este é o último capítulo. Posso começar? Vamos embora. Sejam muito bem-vindos ao 42º episódio de Aprendizes de Joana. E hoje, que dia especial e triste. Entramos, eu falo triste e começo a rir, né? Entramos no nosso último capítulo, Daniel. Capítulo 11. Qual é o título? Gratidão como caminho para a individuação. E nele nós vamos falar sobre as experiências visionárias, encontro com o self, conquista da individuação e da gratidão. Mas, como sempre, a gente faz a introdução do capítulo, né? Para a gente já degustar aí o que nós vamos ver nos próximos episódios. Nos próximos 3 episódios mais, né? Contando com o de hoje, 4. Mas considerando que a obra de Joana é rica e vasta, estamos apenas no nosso primeiro livro. Ô, Ju, hoje, lendo essa introdução desse capítulo que está arrematando belíssimamente o nosso estudo, ficaram algumas coisas assim para posteridade, como diria o poeta, né? Para a gente poder, daqui para frente, olhar com novos olhos, né? Olhar com um jeitinho mais carinhoso para as experiências que nós recebemos na nossa vida, para tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. E aí a primeira reflexão, Dani, é que o título do capítulo ele já é um grande presente, porque ele propõe, né, o título propõe, e Joana de Ângeles nos convida a quê? A efetivamente entender e de vez aceitar a gratidão como o caminho para a individuação. E a individuação é o caminho, né? A individuação é para onde estamos indo, é para onde nós precisamos ir, que é nos tornarmos, pensando pela a palavra, né, individuação, um ser individual, únicos, de acordo com as nossas características e evoluindo, né? Um ser evoluindo. Esse é o destino de cada um de nós, a individuação. Se eu puder trazer aqui só uma definição para enriquecer o nosso momento, que é daquele livro que a gente já apresentou, de elucidações psicológicas, que também é da obra de Joana, torna-se, a individuação é tornar-se um ser total, original, único. É a proposta da individuação. Total, original, único. Para lá precisamos caminhar. E a gratidão? É o caminho. E complementando isso que você está trazendo, assim, forte mesmo as expressões que Joana, pelo menos para mim, foram muito fortes as expressões que ela trouxe, né? Ela trouxe uma palavra nova ao meu dicionário, que é a estesia, né? É a capacidade de perceber sensações, a capacidade de perceber um sentimento de beleza. Então, ela nos chama a atenção para quando nós não conectamos as nossas experiências com o que a gente vem vivenciando. E aí me parece que a individuação, né, que é a nossa evolução, a nossa forma individual de ser,
ela precisa ser baseada e observada no que a gente vem trabalhando, recebendo, vivenciando nesta existência. Porque se a gente estacionar, se a gente não conseguir mudar essa visão, e aí ela traz de leve, de novo, essa reflexão sobre nos ligarmos a apenas coisas que satisfaçam o nosso ego, né? Satisfaçam o nosso desejo fisiológico, né? Como ela bem trouxe. E aí, quando em dado momento da nossa existência a gente a perceber que nós não caminhamos moralmente, não caminhamos para a nossa evolução espiritual, ela traz algumas reflexões sobre a nossa revolta, a nossa queixa, que se instalam perversamente no nosso dia a dia. E ela continua aqui na página 221, para quem tem o livro físico, né? Ela fala dessa entrega aos queixumes e que transforma as experiências em rosário de lamentações e de infelicidade. Então, a não observância desses passos que Joana vem nos mostrando ao longo desses 10 capítulos que a gente vem estudando, está começando a dar o desfecho da história, né? Onde a gente começa a ligar mais ainda os pontos, se em algum momento não ligamos, mas ainda mais os pontos para observarmos que muitas vezes o sofrimento é aquela matriz, né, que nós precisamos para sair da nossa zona de conforto, né? E muitas vezes olhamos para o sofrimento como uma coisa somente ruim. Sim. E a gente não consegue colocar esse pensamento e parar de se achar uma criança maltratada. E mimada. Que ninguém veja os nossos bastidores, porque aqui nos bastidores a gente percorreu todas essas personalidades em brincadeiras aqui, onde a gente parecia mais 2 crianças maltratadas do que qualquer estudante de Joana de Ângeles. Aí vai deixar o pessoal curioso e o editor com o dedinho coçando. Esquece isso. Vamos lá. E eu achei também, você falou desse desfecho e que vai amarrando, né, todos os outros capítulos, Dani. Não podia faltar, então, nesse trecho do estudo, a lembrança da lei do progresso. Porque quando a gente, inclusive, está falando, né, desse processo da individuação, a gente está falando de progresso. E para seguir efetivamente, aderir, né, à lei do progresso, nós precisamos superar todas essas coisas, compreender que o sofrimento não é um castigo, mas é um instrumento. A gente já teve episódios inteiros falando sobre isso, tem livros dela que vão falar sobre isso mais profundamente, né? E o quanto é importante, retomando essa estesia, que um dos sinônimos é a sensibilidade, a capacidade da sensibilidade, a gratidão é uma forma de nos sensibilizarmos. À medida que conseguimos olhar para o outro, olhar para as coisas, olhar para o dia, que ontem, por exemplo, aqui para nós estava um temporal, e hoje a gente já consegue ver o sol saindo, agradecer por essa natureza que trouxe a chuva, porque precisava refrescar, porque o tempo estava abafado, sufocante, que hoje novamente já se abre como um sol, e ter a sensibilidade de agradecer. Ou seja, tudo se encadeia, né? Encadeia. Eu achei fantástico aí, quando a gente estava fazendo o roteiro aí nos bastidores, que a gente estava comentando sobre essa história que esse capítulo traz, né? Sobre um pai, né, que tem um filho e que durante a vida esse pai muito sábio, né, ele vinha tentando educar e tentando mostrar ao filho o que de fato valia a pena, né, numa existência. E o filho, sem olhar muito para isso, sem olhar muito para os conselhos que o pai trazia,
continuava numa vida fácil, né? Aproveitando os bens materiais, toda a luxúria que esses bens materiais o traziam, né? Traziam para a vida dele, até que um dia o pai, chegando numa idade já com alguns problemas de saúde, resolveu preparar o futuro do filho dele, né? E ele foi num celeiro e montou lá uma forca, né? Nesse celeiro atrás da casa deles, né? E aí ele levou o filho para esse celeiro e mostrou para o filho a forca, explicando que se de tudo desse errado na vida dele após a partida do pai, que o filho então usasse aquela forca como uma medida de acabar com os problemas dele, Uhum. né? E o pai sempre aconselhava que os amigos eram amigos de balada, eram amigos que só estavam com o filho por conta do que ele conseguia proporcionar. E aí, depois de um tempo, o pai veio a desencarnar, né? E com isso o filho acabou consumindo rapidamente aí todos os bens, como já era previsto pelo pai, né? E não tendo outra alternativa, o filho lembrou-se aí do celeiro. Aliás, teria outras alternativas, né? Mas ele lembrou então do conselho do pai, Sim. pela primeira vez, talvez na vida toda, e foi ao celeiro e olhou para a forca, né? Lembrou do que o pai tinha falado, e aí ele subiu no banquinho, passou a corda no pescoço, tirou o banquinho, achando que fosse encerrar os problemas dele, né? Eu, no meio da história, eu achava que, de fato, ele iria desencarnar também, né? Mas vamos lá. Aí, quando ele fez a força, né, na forca, a forca ela acabou quebrando porque ela era oca. E dentro dessa forca tinham muitos diamantes, né, que o pai tinha deixado, e o pai deixou um bilhete mais ou menos assim: esta é a sua segunda chance. Eu amo você de verdade, seu pai. E com isso, ele então mudou todo o modelo de comportamento dele, a forma de enxergar a vida, e seguiu para para um novo desafio. E aí, o que eu achei muito interessante que a gente estava comentando lá nos bastidores, né? Nós temos, eu falei, né? Nós temos vários pais. E você disse, não, nós temos um pai. E ele nos dá a todo momento a oportunidade de fazermos diferentes, né? De termos segundas, terceiras, quartas, quintas chances, sei lá quantas seriam possíveis. E, de alguma maneira, a gente ainda se encontra nesse estágio de atender as nossas sombras, de atender os nossos desejos egóicos. E aí, com isso, a gente não consegue enxergar a maravilha e a beleza que nós temos no nosso dia a dia. E Joana de Ângeles ela fecha isso como um inevitável amadurecimento psicológico do ser humano, Sim. mesmo quando se imponha impedimentos momentâneos. Então, olha só, quantos momentos nós temos que nós temos algum tipo de impedimento, que a vida é difícil, que as situações são chuvosas, vamos pegar o seu exemplo da chuva, são de tempestades, são de barreiras que caem na estrada, e mesmo assim nós estamos ali, firmes e fortes, tentando caminhar, desviando dos obstáculos, Uhum. e não caindo na reclamação. Então, eu penso assim, nós temos toda essa oportunidade, né, de colocarmos na nossa vida esse caminhar mais leve, para que a gente possa equilibrar o nosso self com o nosso ego e caminhar para a nossa individuação. Isso. Sabe uma coisa, Dani, que você falou aí também, que você ficou no meio da história com medo ali do desfecho,
E a história, ela realmente mexe com a gente, porque o pai, na verdade, é como se ele estivesse propondo ao filho, como solução, que ele tirasse a própria vida, não é? Então, como que um pai pode propor ao filho que o dia que você estiver numa situação difícil, ele recorresse à forca, e na forca tinha escrito, não é? Eu não ouvi os conselhos do meu pai. E isso é chocante, porque é propor a morte. Mas quando a gente pensa na nossa vida e quando a gente pensa em Deus, nosso Pai, e Ele nos oferece a oportunidade do resgate, a oportunidade de pagarmos as nossas dívidas, quantas vezes nós não olhamos para o desconforto, nós não olhamos para o sofrimento, não é? Para a dor, como se fosse uma forca, como se aquilo a gente fosse morrer porque tem que trabalhar, como se fosse morrer porque não consegue ter a lancha, o barco, a viagem de férias na Europa, o apartamento tal, 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 a casa tal, 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 a condição de vida ali do outro, não é? Ou aquela família que o meu amigo tem, que tem todo mundo unido e eu, às vezes, estou com a minha ali desmantelada. E nós olhamos para tudo isso como se estivéssemos nessa forca. E, na verdade, tudo isso que nós vivemos são as nossas segundas chances. São os diamantes, são as pedras preciosas, que às vezes precisa de um pouco de lapidação. E a gratidão é essa forma. Através da gratidão, nós conseguimos transformar qualquer pedra bruta num grande diamante. E a história também depois me remete muito ao respeito. Sim. E muitas vezes a gente não abdica com quem vive próximo da gente, querendo o nosso bem. Eu ouço muito isso como pai, né? Muitas vezes você já deve ter ouvido isso muitas vezes como mãe, né? Você não gosta de mim, é porque você está fazendo isso, é porque você isso ou você aquilo, né? E quando a gente toma uma decisão, a gente tenta falar com o filho, colocando a situação que a gente, né, com os nossos conhecimentos e as nossas experiências, acha que está de acordo, não que sejam as melhores alternativas. E muitas vezes a gente ouve uma forma de desrespeito ao que a gente vem orientando. Por que eu estou trazendo a palavra respeito? Porque, mais aqui assim, no finalzinho dessa introdução, Joana de Ângeles traz assim: a gratidão pode expressar-se como respeito e consideração pelo que os outros fazem, oferecem e a quem se dedicam de enobrecedor. Então, nesse momento, assim, entra mais uma palavra, né? Muitas vezes gratidão também é respeito, né? A gratidão, ela não precisa ser só aquele ato e aquela ação de dar e receber que a gente já vem batendo lá desde o capítulo 1, né? Que a ligação entre a gratidão não está nesse formato, e sim no nosso amadurecimento com algumas palavras, como o nosso próprio autoconhecimento, a retirada da nossa autoculpa, de aceitarmos as nossas imperfeições, de respeitarmos, né, quem vive ao nosso entorno. Muitas vezes a gente não concorda, mas o respeito ele faz com que nos coloquemos no nosso lugar de aprendizes e que a gente possa, sim, mais para frente, talvez, ter as conclusões. De fato, a opinião estava legal. De fato, eu poderia ter feito de outra forma. Então,
Esse é o movimento, eu acho, que o cosmos nos proporciona, né, de movimentarmos essa energia positiva e uma energia boa, aonde a gente vai ter o nosso sofrimento, vão ter as nossas mazelas, nós vamos entrar com os atritos nos nossos diamantes interiores, né? Nós vamos passar aí por um oftalmo e vamos tirar a nossa miopia. A nossa instabilidade por aí vai, né, Dani? Exatamente. Então, já que você foi lá para o finalzinho já, vamos encerrar com uma outra metáfora que Joana de Ângeles nos traz, que é dizendo que a ausência, então, da gratidão, ela vai dar lugar a um tipo de cupim, né? A um tipo de cupim emocional que devora interiormente o ser, qual ocorre com aquele inseto de vida social que se nutre da planta viva ou morta, alimentando-se com voracidade enquanto a consome. Né? Então, às vezes, por fora, a madeira está linda, maravilhosa, mas por dentro está toda corrompida, porque os cupins emocionais somos nós que alimentamos eles, né? sim. Então, a gente precisa, de alguma maneira, dar esse tratamento antes que a nossa árvore seja, de fato, danificada em sua seiva, né? Sim. E quem tem algum móvel em casa com cupim, sabe que ele dá pistas, ele solta aquele farelinho por onde ele está. Assim como as nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que nos chega tem muito a ver também com a forma como exalamos, né? As coisas de nós. Ou seja, a gente pode observar o nosso entorno se nós estamos deixando essa poeirinha do nosso cupim emocional por onde a gente anda, para poder começar a tomar esse remédio gostoso da gratidão, do respeito, da dignidade, de tantas outras coisas que a gente já falou por aí ao longo desses episódios, né, Dé? Sim, e com certeza. E na próxima semana eu acho que a gente vai entrar num assunto muito gostoso, que são as nossas experiências visionárias, né? E aí essa abertura ela já dá um gostinho do que a gente ainda vai estudar nesse último capítulo do livro Psicologia da Gratidão. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar hoje, Ju, porque eu já fui até uma criança mimada, fui indo direto para o encerramento. Está acabando, mas ainda não acabou. Tem muito conteúdo bom. Faltam 3 episódios para a gente terminar. 3 episódios. E a gente espera você no nosso momento ao vivo e na nossa próxima gravação para a gente continuar estudando. Curte, compartilha, divide com mais pessoas. Nós precisamos sempre agregar mais opiniões. Estou sentindo uma saudade de alguns comentários para responder, porque eu acho que isso faz com que a gente cresça nesses momentos que somos aprendizes de Joana. Grande beijo, Ju, grande beijo a todos. Até a próxima semana.